Meus cumprimentos a todos. Eu sou Ivonete Ninck Soares, sou doutoranda da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. Hoje eu vou apresentar para vocês um estudo intitulado Literatura Indígena, do livro didático A Educação Intercultural. O tema desse estudo é falar sobre a literatura indígena no livro didático da coleção Singular e Plural, um livro do 6º ano, aprovado pelo PNLD no quadriênio 2020-2023, das autoras Baltazar e Goulart, 2018. O objetivo ao propor esse estudo é observar qual é o tratamento dado à literatura indígena dentro desta obra. Analisar isso dentro das atividades propostas aos alunos, das orientações destinadas aos professores e tudo que ele traz sobre a questão indígena. Também faremos algumas discussões sobre o livro didático, a interferência dele no contexto educacional e o papel do professor diante desse recurso pedagógico. Para realizar esse estudo, temos como pergunta motivadora como a Lei 11.645 de 2008, que fala sobre a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura indígena, como que ela está sendo cumprida, Como que essa lei está sendo cumprida na educação básica. Para isso, nós temos uma metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, ancoradas principalmente em Costa e Silva, 2018, Bonin, 2008, Graúna, 2008 e Munduruku, 2016. Nós trazemos algumas situações, referente a que for apresentado. A primeira é o papel do professor, diante do livro didático. O Plano Nacional do Livro Didático, ele começou em 1985. Então, para que o professor possa fazer a seleção do livro didático, primeiro esses livros têm que passar por uma seleção. Tem alguns avaliadores que vão avaliar como é que esses livros estão tratando todas as questões propostas, E a partir disso montam uma lista que chega até o professor. O professor avalia dentro dos seus critérios o que ele quer como primeira opção e o que ele quer como segunda opção. Gonzalez, 2015, traz uma situação. Nem sempre o professor recebe aquela primeira opção ou a segunda. Por quê? Se houver uma demanda maior de determinada obra em certa região, ainda que não seja a primeira ou segunda opção do professor, é aquela que o professor vai receber. Por quê? De acordo com a demanda, esses livros eles ficam mais baratos, Então diminui o preço. E aí o professor deixa de receber aquilo que realmente ele gostaria de trabalhar, Já com a obra, com o livro didático do 6º ano, da coleção Singular e Plural, nós observamos tudo que ele trouxe da questão indígena. E aí nós observamos, lá no capítulo 4, ele traz no gênero notícia, ele fala sobre as crianças indígenas que estão participando de uma exposição fotográfica no Acre, E aí dentro dessa situação, nós observamos o quê? A possibilidade de o professor problematizar, trazer reflexões sobre as questões multiculturais, a diversidade, o respeito a todas as culturas, E lá no capítulo 11, nós temos aí o gênero textual teatro. Dentro disso, nós temos uma foto, que retrata uma cena teatral da obra do autor indígena Munduruku, onde tem o avô e o neto na cena, E aí eles estão trajando camiseta, short, e aí em uma das atividades o aluno é convocado a falar sobre as roupas típicas das culturas indígenas, Então nós observamos essa questão típica. O que é típico de uma cultura? Será que as culturas são cristalizadas, paralisadas ou elas estão em constante evolução? Então eu acredito que tem alguma coisa aí que precisa ser modificado, E o professor, com um olhar crítico, ele tem essa possibilidade. Ainda sobre o gênero teatro,
tem o folclore brasileiro, tem as personagens Boitatá, a Caipora, Curupira, Mãe d'Água, o Saci Pererê, e aí é uma oportunidade do professor apresentar essas mesmas personagens dentro da cultura indígena, como é que é a história, em que eles acreditam, quais as adaptações que tiveram até que isso fizesse parte do que hoje nós chamamos de folclore brasileiro. Então é bastante importante, desde que o professor saiba conduzir. As atividades, elas não trazem muitas opções para o professor trabalhar com relação a isso, né? E lá no capítulo 10, nós temos um artigo bastante importante. Ele é intitulado Anhanguera, Abacaxi, Tietê, a contribuição das línguas indígenas para o português que falamos hoje, né? Nós sabemos que muitas palavras que nós utilizamos, elas são de origem das línguas indígenas. Então o professor, ele tem aí um gancho muito grande para ele problematizar, trazer reflexões. Só que o que acontece? Nesse capítulo 10, o gênero é exposição oral. Então, as atividades, elas trazem para o aluno sumarizar aquilo que traz a notícia e fazer a exposição oral. Então, perdeu-se muita oportunidade de trazer, de fato, uma educação intercultural, trabalhar as questões que a lei traz, né, a cultura, a história dos povos indígenas. Então, perdeu-se aí nesse capítulo. E lá no capítulo 2, né, aquele que nós destacamos, a literatura indígena, do autor Daniel Munduruku, esse indígena, né? Ele traz um trecho da obra dele. Tem várias atividades e, como o autor mesmo, ele faz essa diferença de história e história dentro do texto, o aluno também é instigado a fazer isso, né? A fazer essa diferenciação. O aluno também tem como atividade fazer o resumo da história, enumerar alguns parágrafos, né, para saber se ele teve a concepção global do texto. E outras situações também que eu observei, a maioria das atividades, elas estão voltadas para a questão gramatical, questão de verbos, né? Eu acredito sim, os verbos precisam ser trabalhados dentro de um texto, né? Só que quando você tem uma literatura indígena, um material tão rico para uma educação intercultural, você pedir para o aluno ler e preencher um quadro de verbos e locuções verbais, você está perdendo muito, né? Poderia ser problematizada a questão do rio, né? Como essa concepção de rio, que nas culturas indígenas é um parente, é um membro da ancestralidade dele, a questão da memória, a questão do avô, que é a questão dos anciões para os povos indígenas, é a sabedoria, aquela oralidade que vai ser passada, né, para todos os demais indígenas. Então tem muita coisa importante a ser debatida. E aí, quando você passa a observar apenas os verbos, tem muita coisa que está sendo deixada de lado. Então, para a conclusão desse estudo, nós concluímos que sim, os docentes, eles devem se apropriar dessas questões que o livro trouxe, dessa questão da literatura indígena, das questões indígenas, olhar sempre com um olhar crítico, né? O livro didático, ele traz isso, mas também deixa inúmeras lacunas, e o professor precisa buscar o preenchimento dessas lacunas, principalmente com relação à cultura Munduruku, que pede para o professor conduzir uma roda de conversa apresentando o que é a cultura Munduruku, e o professor nem sempre tem isso, né? Então, com relação às atividades também, há muitas que precisam ser melhoradas, serem refeitas, mas também tem muitas que são bastante aproveitáveis, bastante reflexivas, bastante problematizadoras. Então tem possibilidade sim de provocar muitas reflexões, depende bastante do professor, do olhar crítico dele, né? Espero que eu tenha contribuído com algumas situações e agradeço desde já. Obrigada.